Três pilotos, três situações diferentes e um mesmo problema. Quando a equipe manda, até onde o piloto deve obedecer? Hamilton explodiu no rádio da Ferrari. Russell foi obrigado a abrir caminho para o Antonelli. E Norris ainda aproveitou para provocar a Mercedes. Eu sou Igor Fonseca e este é o Ponto de Frenagem F1. E preste atenção, porque no final eu vou te dizer qual dessas decisões foi a mais polêmica. Lewis Hamilton perdeu a cabeça no rádio da Ferrari, mas será que ele tinha razão para reclamar? Durante o GP da Holanda, Hamilton ficou preso atrás de Charles Leclerc, que estava utilizando uma estratégia diferente. O heptacampeão pediu rapidamente para a Ferrari permitir a ultrapassagem. Leclerc acabou cedendo, mas o tempo perdido foi precioso e Hamilton não conseguiu chegar ao pódio. Em entrevista, Jean Alesi afirma que Hamilton passou do limite. O ex-piloto da Ferrari afirmou que as reclamações de Lewis pelo rádio e depois da corrida foram exageradas. E Alesi foi além. Lembrou que Hamilton pode ter uma personalidade enorme dentro da equipe, mas isso não significa que a Ferrari tenha que obedecer imediatamente a todos os seus pedidos. E aqui está o ponto mais interessante. Hamilton depois pediu desculpas à Ferrari e aos torcedores. Na minha opinião, a frustração de Hamilton é compreensível. Um piloto que está brigando por posições importantes precisa cobrar a equipe, mas existe uma diferença entre pressionar a equipe e perder o controle emocional. E quando você veste vermelho, existe uma coisa muito maior do que qualquer piloto, a Ferrari. Agora eu quero saber de você. Hamilton passou do limite ou a Ferrari deveria ter deixado ele passar imediatamente? Comenta aqui embaixo. E se Hamilton reclamou da estratégia, o que aconteceu na Mercedes foi ainda mais delicado. Imagine estar em segundo lugar com o pódio praticamente nas mãos, e sua própria equipe manda você entregar a posição. Foi exatamente isso que aconteceu com George Russell na Holanda. Depois do abandono de Esteban Ocon, a Mercedes colocou pneus macios em Kimi Antonelli. O italiano líder do campeonato voltou para a pista muito mais rápido e começou a alcançar Russell. Só que havia um problema. Hamilton e Leclerc estavam logo atrás. Russell chegou a questionar a decisão pelo rádio, porque sabia que ao deixar Antonelli passar, poderia colocar o próprio pódio em risco. Mesmo assim, na volta 66, ele obedeceu a Mercedes e abriu caminho para o companheiro na curva 1. Nico Rosberg chamou a situação de uma decisão horrível e afirmou que se estivesse no lugar de Russell, aquilo doeria muito. Mas Rosberg também defendeu a Mercedes, porque se Russell ficasse segurando Antonelli, as duas Mercedes poderiam acabar sendo ultrapassadas pelas Ferraris. Aqui eu acho que a Mercedes tomou a decisão correta. Não foi uma decisão bonita, não foi uma decisão confortável, mas foi uma decisão baseada em probabilidade de resultado. Russell perdeu uma posição, mas terminou no pódio, e a Mercedes protegeu o líder do campeonato. Agora vem a pergunta: você sacrificaria o pódio de Russell para proteger Antonelli, ou faria exatamente o que a Mercedes fez? Porque Norris estava olhando tudo isso de camarote, e a reação dele foi simplesmente impagável. Lando Norris viu Russell entregar a posição para Antonelli e simplesmente não conseguiu ficar quieto. Depois da corrida, Norris assistia às imagens de troca de posições entre Russell e Antonelli. Quando viu Antonelli passando pelo companheiro de Mercedes, Norris soltou com ironia: que manobra! E a provocação faz sentido, porque enquanto a Mercedes precisava tomar decisões difíceis para proteger Antonelli, Norris estava em outro cenário. O piloto da McLaren venceu o GP da Holanda com mais de 10 segundos de vantagem e confirmou a força da equipe depois da vitória na Hungria. Só que existe uma contradição interessante. Mesmo vencendo 2 corridas consecutivas, Norris ainda está atrás de Antonelli na luta pelo campeonato. Ou seja, a McLaren está crescendo, mas Norris ainda precisa recuperar muito terreno. E é justamente por isso que eu acho que a provocação de Norris tem dois lados. Por um lado, é uma brincadeira normal entre pilotos, mas por outro, ele sabe que a Mercedes está protegendo o piloto que está à frente dele no campeonato. E enquanto Antonelli recebe esse tipo de proteção estratégica, Norris precisa continuar descontando pontos na pista. Então talvez a pergunta não seja se Norris pode rir da Mercedes. A pergunta é: será que ele vai continuar rindo quando a disputa pelo título chegar às últimas corridas? E agora eu quero saber a sua opinião. Antonelli merece esse tratamento de piloto protegido ou Russell deveria ter mantido a posição? No fim das contas, a Holanda deixou uma coisa muito clara. Na Fórmula 1, nem sempre vence quem está mais rápido. Às vezes vence quem toma a decisão certa no momento certo. Hamilton reclamou, Russell obedeceu, Antonelli ganhou e Norris ficou assistindo e provocando. Agora quero saber, qual foi a decisão mais polêmica do GP da Holanda? Comenta aqui embaixo. E se você curte Fórmula 1 sem enrolação, deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe a gente para não perder as próximas notícias. Aqui é Fórmula 1 de fã para fã, muito obrigado, até a próxima.